Boa noite, meninos. Segunda parte da aula de hepatite. A gente vai continuar na mesma pegada, só que a hepatite B, como é muito mais complexo, o detalhamento do exame precisa ser compartilhado. A gente, no final da aula, vai falar sobre hepatite C, D e E. No final, a gente vai falar de vacina de hepatite B, que é importante a gente entender. E, principalmente, fixar na nossa cabeça, de forma pausada e compartilhada no tempo, a coisa do exame. Vocês vão ver isso de novo lá na sala do trabalhador. Não tem problema. Porque até hoje a gente recebe ligações de profissionais com dúvida quando está com o seu exame lá positivo para anti-HBS. Né? Que, na verdade, é vacina. E eles ainda confundem com hepatite B positivo. Então, para vocês não darem esse vacilo, nós vamos trabalhar com isso. Ok? Então vamos lá para a apresentação, né? Propriamente dita. Então vamos lá. Continuar no outro. Continuar um pouquinho aqui. Então eu vou retomar aqui no diagnóstico na coisa do hepatite B aguda e hepatite B crônica. Então lembre-se, 6 meses o HBS, não antes, o HBsAg permanece no paciente. A gente não diz que esse paciente é agudo, ele é crônico. Então, olha bem, o HBsAg ele aparece na quarta semana e na 24ª ele some no caso de hepatite B aguda. Quando a gente vê um cenário de hepatite crônica, preocupem sempre com HBsAg. Ah, professor, é feito triagem HBsAg. Sim, é feito triagem HBsAg. Isso é um problema, porque a gente vai ter, por exemplo, pacientes que foram agudos que não vão ser diagnosticados. O ideal é que você faça o HBsAg e o anti-HBC total e IgM para a gente localizar no tempo essa manifestação ou se tem hepatite aguda curada, né? Mas a triagem ela tem uma função importante. A triagem ela tem uma função principalmente para gestantes, que é o risco de transmissão para o feto. Então, se é uma hepatite B curada, não vai nos importar tanto no caso de transmissão para o feto. Claro que, epidemiologicamente, sim. Por isso que foi feito aqui em Valadares um trabalho de soro prevalência em monitoramento, né? Vamos aqui. Esse teste não vou ficar lendo para vocês, vocês vão ter acesso, né? Já está lá no portal. Então, HBsAg, o tratamento são esses indicados: interferon, lamivudina, adenofovir, entacavir, tenofovir. Eu quero que vocês entendam uma coisa que é importante entender sobre vírus. Eu não sou virologista, mas a gente tem estudado um pouco de vírus. E há algum tempo mais com hepatite, principalmente, hepatite B, que sempre foi eu trabalhei muitos anos com isso. O que é hepatite? O que o vírus tem de diferente de uma bactéria? Vocês têm que entender que a bactéria é um organismo vivo com célula, ok? E ele faz todos as suas partes vitais com a sua célula, né? O vírus não. Existem virologistas que falam que vírus não é um ser vivo. Eu considero um ser vivo. Principalmente quando você vê uma célula com o vírus, é um ser vivo, funciona tudo normal. O vírus, então, ele é uma cápsula que tem uma proteína que ele vai se conectar com uma célula e essa célula vai fazer tudo para ele. Ele vai colocar seu material genético lá, um DNA, um RNA, e ele vai pegar esse material genético e vai transformar em outras cópias e reproduz vários. Então, ele não tem todo aquele sistema que uma bactéria tem. Implicações. Então, se eu tenho mecanismos de matar o micro-organismo quando é uma bactéria, um fungo, no caso do vírus, isso complica, porque normalmente para se atacar o vírus, eu vou atacar quem? A célula que ele é receptivo. E aí vocês estão vendo muito aí, estou usando tal medicamento para isso, para aquilo. É importante entender, quando você vê uma reportagem, 94% in vitro. Tem um vídeo desse, tem um podcast muito bacana, um cientista falando, um virologista falando, que quando você fala, o tal medicamento, tal droga conseguiu
matar 94% de todos os vírus in vitro. Aí eu falo, se você der um tiro no tubo de ensaio, os micro-organismos que estão lá também vão morrer. Não quer dizer que... Porque o medicamento, quando ele está in vitro, ele é colocado diretamente lá na célula, né, lá no micro-organismo. E quando ele vai para o corpo humano, muda tudo, né? Então, o HBsAg positivo por mais de 6 meses, a gente vai considerar o quê? Crônico. HBeAg positivo ou HBV-DNA acima de 2.000 unidades por ml, a gente vai tratar os pacientes crônicos e os pacientes que quantitativamente estão com muito vírus e principalmente multiplicando muito. Também a aminotransferase, TJ-TGP, né, LTST, biópsia hepática positiva e a ausência de contraindicações no tratamento. Vocês entenderam como é que funciona? Você não vai tratar todo mundo porque simplesmente eu quero. A profilaxia hepatite B, a gente tem uma coisa muito boa, que é a vacina HBsAg recombinante, 3 doses, 95% de soroconversão. Então, se eu vacino 100 pessoas, 95 vão ter lá anti-HBs positivo. Ok? Anti-HBs sozinho representa vacina! Pelo amor de Deus, não errem isso. Ok? Lembram do vírus? A gente vai mostrar o vírus de novo, para vocês entenderem esse S aí de superfície, né? Imunoprofilaxia em não imunos após episódio de exposição. A gente usa o sal trabalhador e, em casos de criança, né, recém-nascido, a gente usa a imunoglobulina, ok? E já é um anticorpo pronto, a diferença dele para a vacina, por exemplo. Né? É como se fosse, lembra do soro do antirrábico, né? Já é o anticorpo pronto. Hepatite C, a gente vai voltar a hepatite de novo, B de novo, tá? Agora a gente tem uma repassada hepatite B, tem uma fechada hepatite B, já hepatite C. É o flavivírus, né? Os vírus amarelo. Assim como lá na lei. O gênero é passivírus. Globular. Envelopado e RNA de fita simples. Ele é identificado em 1989. Cerca de hepatites. 90% da hepatite não A, não B, na época, que chamavam assim, né? Atualmente, a infecção crônica mais comum transmitida pelo sangue. Doença hepática associada à hepatite C está entre as 10 principais causas de morte e constitui a principal causa de transplante de fígado ainda nos Estados Unidos. A gente tem um quadro de melhora com os exames na hora de fazer, eu falei isso no começo da primeira aula, né? Mas fazer transplante, que é o maior causador de transmissão. Né? Então, 6 principais genótipos do vírus C, isso tem uma importância. O genótipo é o mais prevalente, 40 a 80% da população mundial. Com o vírus, disposição prevalência genótipos apresentam grande distribuição geográfica. Alguns genótipos específica. No Brasil, predomina 1, 3 a 35% dos casos, 4 a 5 raros. A transmissão primariamente parenteral, apresentação significativa, caso não é possível identificar a via. A situação de risco, principalmente, transfusão de sangue derivados antes de 1993. Eu tinha bastante pacientes, ainda tenho pacientes de hepatite B que a gente tem no nosso banco, é do pessoal da transfusão de sangue. O usuário de drogas intravenosas melhorou muito, porque o pessoal está hoje compartilhando mais. Ficou barato, né? Você compra muito barato hoje. E também droga injetável também. Características clínicas, hoje eles usam outros tipos de drogas. A incubação de 20 a 144 dias, 140 dias, né, de 80. Infecção aguda, raramente sintomática. A forma critérica nesses sintomáticos é 20%. Em todos, a cronificação ocorre em 80% a 95%. Desses 20% a 35% vão ir para a cirrose. Hepatocarcinoma em 2% a 8%. Então, complicações autoimunes, vários tipos que podem trazer complicações da doença. O diagnóstico é simples, assim como a hepatite a gente vai fazer um anti-HCV recomendado em teste inicial, identificando contato prévio com o vírus, mas não define recente ou tardio. E a gente, para confirmar o diagnóstico, a gente faz o HCV-RNA quantitativo e qualitativo, para confirmar o diagnóstico qualitativo, e para avaliação do resposta ao tratamento, a gente usa o quantitativo para ver como é que está a genotipagem. Interferon convencional, 2 genótipos 2 e 3. Interferon pequilado, alfa-2A, alfa-2B, RBV, dos genótipos 1, 4 e 5. E bocepravir,
usado também no tratamento da hepatite C. O antígeno delta, HBsAg e o RNA, para poder fazer seleção de pessoas que estão em transferência, né? Aqui nesse caso, nós estamos falando de hepatite delta, que nada mais é que a hepatite B, que nada mais é que a hepatite D. Desculpa, eu falei erradíssimo aqui. Bem, minha cara, eu quebrei o porta-câmera. Meu Deus. Então, é uma família delta, mas também conhecido como D. Para você ter o vírus delta D, você tem que ter prioritariamente um vírus hepatite B. Então, ele usa a superfície hepatite B para se unir à célula humana. Então, você só vai ter hepatite D se você já teve hepatite B. Ok? Usualmente, doença severa aguda, mas baixo risco de infecção crônica. Em alguns casos, pode cronificar sim. Mas tem muito mais transmitido lá no norte e tem toda essa dificuldade, né? Então, você ter hepatite B, automaticamente tem que ter a D. Então, a gente tem uma sorologia por co-infecção do HDV. Então, você vai ter lá, ó, o HBsAg presente, o HDV-RNA presente, e você vai ter o anti-HBs presente e o anti-HDV presente o tempo todo na titulação. O HBV, por superinfecção, ele muda um pouco esse cenário, e a gente vai ter sempre as transaminases, aqui a ALT, né, que é o TGO, altos sinais e sintomas. Aqui vai aparecer principalmente icterícia logo no começo, e o HDV-RNA bem alto, é a superinfecção. Hepatite E, que como eu disse com vocês, ela é muito parecida com a hepatite A, também com todas as suas características clínicas e epidemiológicas, principalmente a área pobre, então não tem muita diferença para a gente discutir. O que eu quero trazer para vocês é que nós tivemos um inquérito sorológico de hepatite B e C, 78 municípios de 13 macro-regiões de saúde do estado. Eu participei aqui em Valadares como entrevistador, como colhendo exame e fazendo avaliação dos pacientes. 81,7% dos entrevistados já tinham ouvido falar de hepatite, 52% sabiam sobre os tipos de hepatite, e aí vamos ver a transmissão de infecção de HB, somente 27,3% tinham noção das possíveis vias de transmissão. E a gente chegou à conclusão que a nossa região é uma alta prevalência de hepatite B, e principalmente uma área de grande soroconversão em Minas Gerais, até maior do que o Amazonas, onde antigamente era considerado maior transmissão. Aqui é o vírus hepatite B, ilustrando, claro. A gente tem hepatite B de superfície, antígeno, ok? A gente tem antígeno de core, de centro do hepatite B, e aqui a gente tem o HBeAg, que é a secreção. O RNA que está transmitindo muito. Tá? Ok, a gente conversou bastante sobre sorologia, a gente chega na vacina. A vacina para hepatite B contra o vírus hepatite B, cerca de 80% a 90%, lembra? Até 95%, protetores de anticorpos, e esperar o desaparecimento do tipo de anticorpos ao longo do tempo, mas a imunidade está mantida. Então, pode acontecer de você testar anti-HBs negativo e você ainda está imune, né? No caso de profissional de saúde, você recomenda fazer uma outra dose. Antisuperfície HBsAg purificado, dosagem de 10 microgramas ml em 3 doses, intramuscular, exclusivamente deltoide. Recomenda-se a realização de sorologia de avaliação soroconversão 1 a 2 meses após a última vacinação, principalmente profissionais de saúde. Quando o esquema vacinal for interrompido, não há necessidade de recomeçar, então quero parar para conversar com você sobre isso. Chegou uma criança lá para você, que ela fez a primeira dose, já tem 3 anos, e ela não voltou para tomar a segunda dose. O que eu faço? A segunda e a terceira dose, em tempo normal. Ok? Considera que está no tempo normal, só termina. Okay? O profissional que tenha parado o esquema vacinal após a primeira dose deverá realizar a segunda, logo a possível a terceira. Está indicado um intervalo de pelo menos 2 meses da dose anterior. Então, você tomou agora que 2 meses você toma a terceira dose. Conta normal, tá? O profissional de saúde que tenha
interrompido o esquema vacinal após a segunda dose, deverão tomar a terceira dose. Então, tem um ano que eu tomei a segunda, tomo a terceira. Ok? Não tem que refazer nada. Os esquemas incompletos de vacinação recomendam-se comprovação das respostas. Solicitação de HBS 1 a 2 meses após a última dose, não ultrapassando 6 meses. Então, eu cheguei lá, um profissional com vacinação atrasada, nunca foi vacinado. Então, ele é susceptível, então, ele vai tomar 0, o dia 0, 1, 6 meses esquema vacinal. O esquema vacinal incompleto, considerado continuar normalmente. Completo, a gente vai fazer sorologia anti-HBS. Profissional que foi, por exemplo, paciente vítima de um acidente. Sorologia anti-HBS negativa, 1 a 2 meses após a terceira dose, repetir o esquema de 3 doses. Sorologia anti-HBS negativa, 1 a 2 meses após a terceira dose. Não repetir, sempre considerar como susceptível não respondedor. O que é isso? O sujeito, o paciente, a partir de agora, ele é um profissional de saúde, então, se ele acidentar, a gente vai sempre dar para ele imunoglobulina, que a gente vai considerar ele como susceptível, não responde à vacina. Então, ele não gera anticorpos. Então, a gente vai considerar que a gente precisa dar para ele a imunoglobulina, que é nada mais nada menos que um anticorpos pronto. Sorologia anti-HBS negativa, aplicar a dose e repetir a sorologia um mês depois. Então, a gente tem todo esse quadro. E aqui ele mostra tudo o que a gente falou de forma mais simplificada e colocando aqui também os outros tipos. A gente não vai trabalhar. Então, aqui tem aqui um quadro também que vocês vão importante avaliar. E era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês, para concluir a hepatite. Eu acho importante a gente conversar sobre isso em 2 etapas, para não ficar pesado. E era importante dar um prazo para vocês, para a gente repetir tudo que a gente falou. Então, amanhã, colocando hoje segunda-feira, amanhã a gente está de volta com outra aula. Na quinta-feira, a gente vai ter uma aula em videoconferência. Estou tentando pensar em tirar dúvida. Eu ainda não sei se eu vou deixar o microfone aberto ou vou fechar todo mundo e depois a gente conversa. Eu queria de verdade, coração, deixar o microfone aberto e vocês pensassem sobre isso, fechassem vocês mesmos o microfone e abrissem o microfone. Eu imploro a vocês, tá aqui na frente, ó, um microfone assim, você clica nele, ele desliga, porque a gente pode bater um papo, toda vez que você vai falar, você abre o microfone e fecha. Se não for possível, lá pro meio da aula, eu fecho todo mundo e a gente vai conversar sobre o chat. No chat do programa ao vivo. Por que eu preciso conversar com vocês? Porque a gente precisa fechar a hepatite, fechar as outras agravos que a gente trabalhou, a arbovirose, por exemplo, sífilis. A gente precisa tirar uma dúvida. Então, eu preciso conversar com vocês me passarem essas demandas e a gente conversar. Novamente, estou aberto a fazer um grupo para a gente discutir isso. O trabalho que está no portal, se vocês acharem complicado, meu telefone, todo mundo sabe, 988472517, me mandem mensagem que eu respondo na hora para vocês, meus amores. Ok? Beijo do gordo. Lembrando o tempo de Jô Soares, vocês são novos, vocês não vão lembrar, não. Beijão, gente. Situação do Covid piorando em Valadares. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Se vocês quiserem conversar sobre o Covid, me mandem mensagem. Estou aberto, inclusive, de mandar boletins e informações para vocês. Beijão.